O tema desta manhã é: você é o que compartilha. O que você tem compartilhado para as pessoas? E a palavra compartilhar já te traz à memória a internet, redes sociais. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas não é sobre isso. Mas nós compartilhamos muitas coisas, e você é o que compartilha. O que você tem compartilhado? E eu vou dizer para vocês, eu sou uma pessoa que olha nas redes sociais, dificilmente eu curto alguma coisa. Porque quando eu curto, você depois passando lá, olha, o pastor curtiu isso. Como pode? O pastor curtiu isso. Olha o que o pastor compartilhou. Então, dificilmente eu compartilho alguma coisa ou curto alguma coisa. Seguir, eu sigo. Outro dia eu estava seguindo... Qual foi? Eu vou citar nomes aqui, não me incomoda o que você vai pensar. Eu estou seguindo o Pablo Marçal lá, né? Aí veio um irmão. Que absurdo! Pastor seguindo o Pablo Marçal. Eu falei, eu sigo Bolsonaro e Lula, e aí? Não há, tá vendo? Não há uma correspondência. Eu sigo todos aqueles que influenciam de alguma maneira a cabeça dos meus irmãos. Eu preciso saber o que está acontecendo nesse mundo, né? Então, nós compartilhamos muitas coisas, e é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Vamos entender isso? Atos 4, leia comigo na Bíblia. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Diz o seguinte, a partir do verso 15, diz assim, ó, 4:15, na minha versão diz assim, ó: e mandando-os sair do sinédrio, discutiu entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome e a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram de que modo nenhum falassem e nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não tem como não compartilhar Jesus Cristo após ter visto maravilhas que eles viram. É impossível não compartilhar Jesus Cristo. Então, por que as pessoas compartilham algo? Qual é o interesse deles, né? É o seguinte, compartilham porque gostaram do que viram. Opa, deixa eu mudar aqui. Gostaram do que viram, se sentem felizes e querem que outros sintam o mesmo. Tem uma meia dúzia aqui dentro da igreja que me compartilha coisas assim engraçadas para eles, para mim não. Mas tá legal, então a pessoa deu risada e compartilhou para mim, né? Só que tem mais de meia dúzia aqui que eu compartilho coisas que são engraçadas, mas eles não acreditam nisso, né? É bem assim, nós compartilhamos coisas porque nós gostamos. Eu viro e mexo quando eu estou lá no Reels, né? Aí eu vejo uma receita. Esses dias eu vi uma receita de marido gelado. Falei, é bom esse negócio aqui, hein? Mandei para minha esposa. Aí ela pegou e fez: amor, eu fiz o segura marido que você mandou para mim. Falei, não, mandei um marido gelado, mas tá bom esse segura marido, né? Tá bom demais. Então a gente compartilha coisas que a gente gosta, né? O que mais? Querem ser lembrados por alguma coisa que fizeram. Por exemplo, eu fui agora lá em Foz do Iguaçu, nas cataratas, e corri fazer um story, né? Eu mostrando lá, né, a minha beleza, e claro, a beleza das cascatas, das cataratas lá, né? Porque a gente é um momento feliz e a gente quer ser lembrado por esse momento. Olha, o pastor foi lá, olha, o Adriano estava lá, né? É por isso que a gente compartilha. O que mais? Para reclamar de alguma coisa, impor seus direitos. Não é assim? Você não vê um vídeo aí de alguém falando uma coisa que você gostaria de falar aquilo, mas não tem coragem. Então você faz o quê? Compartilha. E eu vejo muitos dos meus irmãos que compartilham meus vídeos e colocam aí: segura essa verdade, chupa essa manga, já peguei isso já, chupa essa manga. E é o pastor falando lá. Então a gente
compartilha para dizer o que a gente pensa por outras pessoas, para reclamar direitos. A gente compartilha isso, né? E por último, querem ajuda ou mesmo uma palavra de conforto ou reconhecimento. Por exemplo, aquele verso maravilhoso: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí está a foto do irmão assim na academia. Não tem nexo, não tem, né? Ele coloca um verso bíblico, mas o que realmente ele quer dizer para os outros? Olha, estou vivo, estou fazendo academia, está pago hoje. E gente, não tem problema, vocês compartilham aí o que vocês... Mas a pessoa faz isso porque ela quer, tipo assim, olha, parabéns, olha, você emagreceu, olha, está indo bem, parabéns. A gente quer reconhecimento. E é isso. Nós compartilhamos coisas que de alguma maneira faz bem para nós. E a gente quer que outros também sejam agraciados. E compartilhamos certas situações para a gente ter um reconhecimento, um aplauso, né? Por exemplo, eu faço meus vídeos no canal e tantas outras coisas, mas eu gosto quando alguém fala assim: pastor, que vídeo legal. Nossa, eu gosto, não tem problema. Mas eu quero que vocês entendam por que nós compartilhamos as coisas. E você já sabe aonde eu quero chegar, né? Bom, foi feita uma pesquisa e eu separei aqui alguns dados do que as pessoas compartilham. Elas compartilham, 43% compartilham imagens, são cenas. 26% as pessoas compartilham opiniões. 26% atualizações de status, o que estão fazendo, né? Aí vem link de artigos, notícias, tal. Mas na ponta ali são imagens, são cenas do dia a dia. São opiniões, e aí vem política, vem religião, teologia, né? E em terceiro lugar, atualização. Olha, estou aqui, estou fazendo isso, vim para tal lugar, né? Então perceba que há em nós coisas semelhantes. A maioria das pessoas compartilham por esses motivos aí. Agora o desafio da nossa igreja. Agora eu vou sair do mundo secular e vamos para a igreja. O desafio da igreja hoje no século 21 é compartilhar o quê? Jesus. Puxa vida, pastor, nós temos que falar sobre esse assunto. Não é óbvio ser cristão e compartilhar Jesus? É ou não é, gente? É óbvio. Mas estamos mais compartilhando receita, estamos mais compartilhando piada do que compartilhando Jesus. É isso. Esses dias alguém veio me dar lição de moral na internet. Pastor brincando nas redes sociais. E olha que não tinha nada de brincadeira. É porque eu começo o vídeo falando do meu cabelo está parecendo, eu estou parecendo um moicano calvo. Já viu um moicano calvo? Sou eu. Arrepiado e calvo. E o irmão desceu além em mim. Aí eu entrei no perfil do irmão. Rapaz, você vende tudo, menos Jesus. E dando lição de moral em mim. Então o desafio da igreja é compartilhar Jesus. O desafio da igreja hoje é desejar as coisas eternas. Nós desejamos tantas coisas, mas cadê o desejo da eternidade? Cadê o desejo de conhecer Jesus, de abraçar Jesus? Cadê o desejo de não ver mais morte, sofrimento e dor? Cadê esse desejo? Parece que o desejo maior é uma eleição, o desejo maior é uma conquista da faculdade, o desejo maior é construir uma casa. Mas o desejo pelas coisas eternas. Outra coisa que precisamos aprender é temer e admirar a Deus. O temor ao Senhor está ficando em segundo plano. Os pecados hoje já não doem mais como doía no passado. As coisas estão ficando cada vez normal. Está sendo normatizado o pecado. Admirar a Deus, as pessoas admiram tantas pessoas. Mas quando você olha para Jesus, quando você lembra do que Cristo fez por você, qual é o teu sentimento? Eu vou dizer para vocês, eu só tocar no nome de Jesus eu choro. Cristo é o ser mais maravilhoso desse universo. A nossa luta não é contra os pecados, mas é admirar e ficar aos pés de Cristo. Cadê a admiração pelo nosso Deus? E por último,
O desafio da igreja é comprometer-se com a verdade. As pessoas não querem compromisso, não querem. Não, pastor, não, eu vou ficar de férias esse ano. Não quero compromisso. Não quero cargo. Não preciso de cargo. Não. Claro que você não precisa de cargo, mas o comprometimento. Cadê aquele compromisso? Eu sou adventista do sétimo dia, sou um cristão. Eu faço parte do movimento profético, por isso que eu não vou ali. Por isso que eu não compartilho isso. Por isso que eu não falo isso. Por isso que eu me visto assim. E muitos de vocês têm brincado comigo, né, que eu estou agora usando terno, gravata. Mas a experiência social foi fantástica que eu fiz com vocês. Eu primeiro precisava chocar vocês. O ano passado eu usei 2 vezes gravata. Hoje estou usando. E amanhã pode ser que eu venha só de blazer e calça jeans. E está tudo certo, queridos. Não olhe para a roupa do pastor. Olhe para a mensagem do Cristo. É isso. Mas que bom que vocês reparam no pastor. Mas por favor, reparem em Jesus. Reparem nele. Olhem para ele. Eu não posso dizer olhem só para Jesus, não olhem para mim, porque eu sou seguidor de Jesus. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de... Então nós somos responsáveis sim para transmitir Jesus. Ninguém consegue olhar literalmente para Jesus. É através de nós. É através de nós. Então vamos avançar. O que está acontecendo? Quais os motivos para tal desinteresse da nossa igreja, da nossa juventude, idosos, em geral isso? Olha que interessante. Nós temos profecias que anunciaram a vinda do Messias. Em Gênesis 3,15 diz que viria o Messias. Já em Gênesis, no 3º capítulo, houve a queda, já há um anúncio. Depois nós temos que uma estrela anunciaria a sua chegada. Em Miqueias diz o nome da cidade. Até o nome foi dito da cidade. Há profecias também em Daniel que diz o dia do seu batismo e o dia, ano da sua morte. O Antigo Testamento, as profecias messiânicas, elas gritam para o povo: o Messias está chegando, o Messias está chegando. A Páscoa, a festa da Páscoa, anunciava o quê? O dia e a hora da morte do Cordeiro Pascual. Fantástico isso. Mas o que aconteceu? Quando Jesus nasceu, todo mundo estava esperando? O que as pessoas estavam compartilhando? Olha só. Dificilmente eu uso um texto de Ellen White. Vocês são prova disso. Alguém já disse assim: pastor, você não acredita em Ellen White, no dom profético? Eu falei: eu acredito tanto que eu não uso Ellen White. Eu uso a Bíblia. Mas lendo os comentários que ela faz sobre esse momento da terra, eu precisei trazer para vocês. Então eu vou ler com calma para você ver o cenário que ela descreve a chegada do Messias, tá? Um anjo visita a terra a fim de ver quais os que se acham preparados para receber Jesus. Olha que interessante. Não pode, porém, distinguir sinal algum de expectação. Não houve voz alguma de louvor e triunfo, anunciando que o tempo da vinda do Messias está à porta. O anjo paira por algum tempo sobre a cidade escolhida, o templo onde a presença divina tinha sido manifestada durante séculos. Mas mesmo ali, há idêntica indiferença. Até no santuário não havia pessoas esperando o Messias. Os sacerdotes, em sua pompa e orgulho, estão oferecendo profanos sacrifícios no templo. Os fariseus estão em altas vozes discursando ao povo, ou fazendo jactanciosas orações nas esquinas das ruas, nos palácios dos reis, nas assembleias dos filósofos, nas escolas dos rabis. Todos, de igual maneira, se acham inconscientes do maravilhoso fato que encheu todo o céu de alegria e louvor. Será que na segunda vinda, esse será o cenário? As pessoas estarão fazendo de tudo, menos aguardando o rei. O fato que o Redentor dos homens está prestes a aparecer na terra, evidência alguma há que Cristo seja o quê? Esperado. E nenhum preparativos para o príncipe da vida. Com espanto está o mensageiro celestial, prestes a voltar para o céu, com desonra notícia.
Isso está no Grande Conflito, página 314. Olha o cenário. Olha o cenário. Tem mais, pastor? Tem mais. Mas perceba a tragédia. João disse que Jesus ele veio para o que era o seu e os seus não. O movimento adventista foi levantado nos últimos dias para dar um sonido certo na trombeta. É um povo das 3 mensagens angélicas dos últimos dias. Será que isso também vai cumprir na nossa vida? Veio para os seus e os seus não receberam? Como isso aconteceu? Como chegou nessa situação, pastor? Como que Israel chegou ao ponto de esquecer do seu próprio Messias, das profecias messiânicas? Como isso aconteceu? Existem algumas razões. Olha o que ela diz. Ao sentar-se o povo na verdejante encosta, aguardando as palavras do divino mestre, tinha o coração cheio de pensamentos quanto à glória futura. Naquele momento que Jesus está no Monte das Oliveiras ali para falar com o povo, não? Havia escribas e fariseus que esperavam o dia em que lhes seria dado domínio sobre os odiados romanos e possuíssem as riquezas do grande império do mundo. Então, o que os fariseus e escribas esperavam? A riqueza de Roma. Olha só. Os pobres camponeses e pescadores esperavam ouvir a certeza de que suas míseras xoxas, o escasso alimento, a vida de árduo labutar e o temor da necessidade deviam ser trocadas por o quê? Mansões onde reinassem abundância e dias de sossego. Hoje em dia, muitos estão em igrejas, denominações, buscando o quê? O que os pobres buscavam. Muitos líderes religiosos estão buscando o mesmo que os fariseus no passado estavam fazendo. Eles querem tudo, menos o Messias. Ela continua. Em lugar da ordinária vestimenta que os abrigava de dia e do cobertor que os agasalhava à noite, esperavam que Cristo lhes daria os ricos e custosos trajes de seus conquistadores. Todos os corações fremiam a orgulhosa esperança de que Israel seria em breve honrado ante as nações como os escolhidos do Senhor. E Jerusalém exaltada como a sede do reino universal. Cristo decepcionou essa esperança de mundana grandeza. No Sermão do Monte, procurou desfazer as obras do que, gente? Da falsa educação. O povo foi alimentado com uma falsa educação, dando aos seus ouvintes conceitos exatos do seu reino, bem como do seu próprio caráter. Os discípulos não queriam Cristo, um servo sofredor. Queria que Jesus tirasse César do trono e desse a eles poder. Lembra do pedido de Tiago e João? Senhor, que quando entrar na tua glória, coloca eu à direita e o meu irmão à esquerda. Este é o cenário. É o cenário que quando Cristo veio à terra. Perceba que antes da vinda do Messias, antes de Jesus nascer, nós tivemos um período de silêncio profético. Se você está com a tua Bíblia, em Mateus, você abrir Mateus, entre Mateus e Malaquias, nós temos uma folha, aqui ó, essa folha aqui ó, essa aí, essa folha. É a separação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quantos anos tem essa folha? Quem sabe? Duração? 400 anos. 400 anos em que Deus se silenciou com profecias. E você sabe que quando Deus silencia, não há profeta, não há profecia, o que acontece? O povo se corrompe. Quando não há estudo da palavra, quando não há envolvimento com as profecias de Deus, o povo vai procurar qualquer coisa e esquece das profecias. Foi o que aconteceu. E como isso se deu? Eu fiz uma pesquisa sobre esse período que nós chamamos de período intertestamentário. É um período onde termina Malaquias e aí o surgimento do Messias, o aparecimento do Messias. A filosofia grega, ela imperava.
Os gregos tomam conta do mundo, não só com uma base militar, com força militar, mas também com a ideia, a filosofia, a educação, o ensinamento. E isso vai entrando no judaísmo. E grandes ideologias, elas entram no povo de Deus. E eu quero que você entenda uma coisa. Nós cristãos não temos ideologia, nós temos princípios. Cuidado para você ficar em ideologia X e ideologia Y. Ideologia é uma utopia de um sistema que pode funcionar. O nosso sistema que funciona, que a gente acredita, é o novo céu e nova terra com Cristo reinando. Fora isso é utopia. Nós cristãos não temos ideologia, nós temos princípio. Nós temos uma cosmovisão, uma maneira de ver um mundo diferente que os outros. Nós entendemos que os sistemas desse mundo são falhos e que o único sistema é somente Cristo como sendo o Rei. Nesse livro, Manual de Costumes Bíblicos, recomendo para você, é um bom material. Falando sobre a cultura grega, olha como a cultura grega influenciou os judeus. Olha só, diz assim, não demorou muito que os exilados que retornaram se deixassem influenciar pelo pensamento e a cultura o quê? Lembra que eles estavam presos em Babilônia? Foram libertados e depois começaram agora a absorver a cultura grega. Sob o governo alternativo de seus pais, pelos Seleucidas, na Síria, e os egípcios, as famílias ricas sacerdotais aceitaram a cultura, usando o idioma, a literatura grega e até permitindo jogos gregos em Jerusalém. Aí você pensa o seguinte, mas qual o problema disso, pastor? O problema é que a filosofia e a ideologia grega, ela é frontalmente contra o cristianismo ou o judaísmo, né? Por exemplo, os Jogos Olímpicos. Você assiste hoje às Olimpíadas, mas dificilmente você assistiria Olimpíada naquele tempo. Os corredores da maratona, ou os atletas, eles não tinham uniforme. Sabe qual é o uniforme deles? Nenhum. Peladão. Não fica imaginando muito não, viu? É uma mulherada, os homens. Mas era estranho. E é interessante que você conseguia distinguir quem era judeu e quem não era. Por uma coisa, quem sabe? Circuncisão. E aí os jovens judeus ficavam com vergonha. E os pais, ai tadinho, meu filho está passando vergonha nos jogos, tadinho. Não, eu não vou circuncidar o meu filho não, para ele não passar essa vergonha. E foi tirando os costumes e as práticas judaicas. Você vê que interessante? É devagar, a ideologia vai entrando e vai derrubando, desconstruindo os princípios, né? Avançando. Da mesma forma que os gregos, elas rejeitaram as crenças tradicionais em anjos, na ressurreição e na providência de Deus, e as tornaram conhecidas como helenistas. Os saduceus, que é uma ramificação do judaísmo, eles não acreditavam em anjos, na ressurreição. Você vai encontrar isso no Evangelho, né? Porque eles beberam na fonte grega, né? Houve uma forte reação contra esses conceitos, especialmente quando os jogos gregos foram introduzidos na cidade. Alguns reagiram para provocar um senso de orgulho nacional, mas outros, conhecidos como os Hassidim, estavam muito mais preocupados em formar uma fé judaica sólida. As coisas chegaram a um clímax quando os helenistas concordaram em construir um ginásio, ou seja, uma escola, em Jerusalém. E muitos judeus ricos enviaram seus filhos para receber uma forma grega de... Eu poderia entrar em vários âmbitos aqui. Mas hoje a nossa realidade é porque existe uma falsa educação. Nós estamos deixando de educar em casa para deixar ou terceirizar a educação dos nossos filhos para a escola. Eu não estou aqui para atacar o ensino, a educação secular, não é isso. Mas se você fosse um pai sério,
uma mãe comprometida com o Evangelho, você daria educação para o teu filho. E aí eles poderiam ensinar qualquer porcaria na escola. Não estou dizendo que ensina. Alguns ensinam mesmo, mas não é toda a escola. Mas a educação secular hoje não faz parte dos princípios que nós temos. Tanto as escolas como as amizades e tantos outros círculos, nós estamos vivendo em Babilônia, queridos. Não tem problema viver em Babilônia. Daniel e seus amigos viveram onde? E eles decidiram ser o quê? Daniel fez faculdade e foi achado em nota 10 em tudo. E sabe que faculdade ele fez? Sobre magia negra, encantamento, misticismo, tudo isso que você imaginar. E quando ele fez a prova, quanto ele tirou? 10. Mas isso fez com que ele mudasse os seus princípios e valores? Porque o pai e a mãe fizeram o trabalho em casa. É fácil ir na internet e detonar a escola, e detonar isso. É fácil, eu poderia fazer aqui um monte. Mas eu quero falar para vocês, precisamos cuidar dos nossos pequenos. E precisamos cuidar de nós. Cuidado, querido, com o que vocês estão assistindo, o que vocês estão vendo, o que vocês estão fazendo. Essa falsa educação está fazendo com que o nosso coração não deseje mais as coisas eternas. Não tenhamos mais compromisso com o Evangelho. Está se perdendo o desejo da eternidade. O encanto de Cristo está se apagando por uma falsa esperança terrena. Há um ciclo vicioso na história. É cíclico. Assim como foi no passado com os judeus, é fácil olhar para os judeus agora e falar mal. Vai, tá vendo? Mas nós estamos caindo na mesma armadilha. Olha um texto, quero ler com vocês. Juízes, capítulo 2. Bom, estou no horário. Já eu desço a ladeira com vocês e a gente termina, tá? Falei para vocês que seria mais devagar hoje, tá? Eu sei que tem alguns dormindo aí, mas só Jesus na causa para acordar eles. Então, eu já entendi, já aprendi, viu? Só vai e não peques mais. Juízes. Tiraram os juízes da minha Bíblia? Achei. Juízes 2. Olha que texto preocupante. Juízes 2, verso 8 ao 11. Olha como é sério o negócio. Na minha versão diz assim, Juízes 2, 8. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte de Monte Gás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia quem? E nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos... Aí você fala, nossa, que geração má. Sabe quem errou aqui na história? A geração de Josué. Eles fizeram tudo certinho, mas eles não os cuidaram de quem? Dos filhos. É muito bom estar na igreja aqui, irmãos. Mas vou dar um conselho de coração para você. Se teu filho, teus parentes estão se perdendo, é melhor que você esteja lá fora resgatando eles do que vir a um culto. Outro dia encontrei com o irmão, conversando com ele, falou assim, se justificando, pastor, eu não fui nem no culto tal. Eu falei, tudo bem, não, mas eu estou dizendo que eu não perco um culto tal, mas tá bom, irmão. Não, é porque eu fui atrás do meu filho tal, e está assim. Eu falei, irmão, perca quantos cultos for necessário, mas vá atrás do teu filho. Porque quando Cristo voltar, ele vai falar assim, e aí? Foi nas quartas-feiras? Foi ao domingo na igreja? E o sábado estava lá? Não. Deus vai falar, onde estão os filhos que eu te dei? Onde está a herança que eu coloquei em tuas mãos? Não estou dizendo que o culto não é importante, é claro que é importante, mas existem prioridades. Ontem, conversando com uma mãe, ela falou assim, pastor, como é duro ir à igreja e não ter os filhos ao lado no banco. Alguns sofrem com isso. Oremos pelos nossos filhos,
Oremos por eles, pelos pais que sofrem. Não vamos perder essa geração, queridos. Não podemos perder. Então, um motivo, a falsa educação e a influência cultural. Cuidado com as modinhas, né? Isso arrastou boa geração, a parte da geração de não reconhecer os sinais dos tempos. Ellen White diz o seguinte: quando foi dada a palavra escrita de Deus, Satanás estudou as profecias concernentes ao advento do Salvador. De geração a geração, operou no intuito de cegar o povo para essas profecias, de modo a rejeitarem a Cristo em sua... Eu comecei a mensagem dizendo, nosso povo já não está esperando Jesus. E eu vejo uma mulher que escreveu isso no século XIX, dizendo que Satanás faria de tudo para cegar o povo de Deus, para não esperar a volta de Jesus. Pergunto, isso é uma profecia, está se cumprindo ou não? Está se cumprindo. Ela diz o seguinte: por que tal ignorância com respeito à parte importante das Sagradas Escrituras? Por que esta relutância geral em pesquisar-lhes os ensinos? É o resultado de um esforço estudado do príncipe das trevas para esconder dos homens o que revela os seus enganos. Por esta razão, Cristo, o revelador, prevendo a luta que seria ferida contra o estudo do Apocalipse, pronunciou uma bênção sobre os que lessem, ouvissem e observassem as palavras sem profecia. O povo se corrompe. Está na hora de a gente voltarmos para as profecias, para a palavra. Nós fomos conhecidos como povo da Bíblia. Hoje a gente é conhecido como o povo da Novo Tempo. Sabe por quê? Porque a gente não sabe nada e fala, vai assistir Novo Tempo que ela ensina. Para com isso, queridos. Está na hora de a gente ser o povo da Bíblia, o povo do advento. Então, a falsa educação e também a cegueira que Satanás causou nas pessoas sobre as profecias. Agora, vou descer a ladeira com vocês. Ela tem mais um texto falando sobre esse momento. Ela diz o seguinte: foram reveladas a João cenas de profundo e palpitante interesse na experiência da igreja. Viu ele a posição, os perigos, os conflitos e o livramento final do povo de Deus. Ele registra as mensagens finais que devem amadurecer a seara da terra. Se você for para Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas, enquanto o povo anuncia as mensagens, é estas mensagens que vão amadurecer a seara para a colheita. Se não houver mensagem, se não houver proclamação, não há o quê? Colheita. Sejam os molhos para o celeiro celeste e os feixes para os fogos da destruição. Assuntos de vasta importância lhe foram desvendados. Especialmente para quando, gente? A última igreja. A fim de que os que volvessem do erro para a verdade pudessem ser instruídos em relação aos perigos e conflitos que diante deles estariam. Nós já temos o spoiler do final do mundo. Nós temos em sua palavra revelação do que vai acontecer. Mas, queridos, como vai ser triste para muitos ter estado com a Bíblia na mão, mas não ter estado com a Bíblia no coração. É muito bonito uma Bíblia na mão, mas ela é muito mais linda e útil quando ela está no teu coração. O profeta diz que quando recebeu a tua palavra, logo ele fez o quê? Ele as engoliu. Os perigos dos últimos dias estão sobre nós. E por nosso trabalho devemos advertir o povo do perigo em que está. Não deixes que as cenas solenes que a profecia tem revelado sejam deixadas por tocar. Se nosso povo estivesse meio desperto, olha lá, se reconhecesse a proximidade dos acontecimentos descritos no Apocalipse, operar-se-ia uma reforma em nossas igrejas e muitos mais creriam na mensagem. Eu lembro que quando eu era eletricista em Encanador, eu ia comprar material de construção
elétrico no caso, numa loja. Eu lembro de contratar uma moça para instalar. Uma moça, não era uma mocinha nova, mas era uma moça madura, né? E toda vez que eu chegava para conversar com ela, pedir o material, ela é sempre fechada. Sabe a pessoa fechada? E eu sou meio palhaço, vocês percebem isso. Tudo para mim é motivo de piada. Eu preciso melhorar nisso, né? Ou aliás, talvez vocês tenham que aprender a suportar eu. Talvez eu não mude mais, né? Infelizmente. Mas tudo era motivo de eu fazer ela rir. Eu chegava nela, eu brincava com ela, e ela quando me via chegando na loja, ô Adriano, e aí, o que vai levar? Não, vou levar tudo, né? Quem paga é minha sogra, e aí brincava com ela. E foi indo, ia lá comprar material, tal, conversava com ela, e aí despertou o interesse não só de ser alegre para ela, mas orar por ela. Comecei a orar por ela, Senhor, abençoa fulano, Senhor, abençoa, Senhor, toca no coraçãozinho dela, ela está triste ali, Senhor. Aí chegou um dia, ela falou assim, eu preciso falar com você, Adriano, e é uma coisa séria. Na hora, eu falei, será que ela confundiu a minha amizade? Porque eu sou um galã, né, Denis? Então, aí vai, né, é mais para galão do que galã, né? Eu falei, não, vamos conversar. Aí ela me chamou ali, do lado tinha uma cozinha da loja, né? Ela falou, eu preciso contar algo para você. Mas espero que você não me entenda mal. Aí eu falei, vixe, ai meu Deus, problema. Eu falei, não, pode falar. É o seguinte, eu sonhei. Tive um sonho. E nesse sonho, eu estava num lugar totalmente escuro, ventava muito. E eu olhava para o céu, um céu tenebroso, vento. E um lugar feio, obscuro. E eu tinha medo, eu paralisava, eu não conseguia sair do lugar. Só que ela olhou para frente um rio muito escuro. Eu não sei vocês, mas uma coisa que me dá medo é rio à noite. Na aflição. E ela falou assim, Adriano, e eu olhava aquele rio, um rio escuro, feio. Só que eu reparei que do outro lado do rio tinha uma luz. E quando eu olhava para aquela luz, me trazia calma. E eu comecei a olhar para a luz e falei, eu tenho que chegar lá naquela luz. Só que tudo ao redor dela, e aquele rio, de alguma forma, dificultava. Ela tinha medo, ela não sabia como atravessar o rio e chegar na luz. E ela começou a contar para mim, e eu falei, Senhor, Tu é poderoso, Senhor. Ele falou assim, Adriano, não sei, mas eu olhava para a luz, eu falei, eu preciso chegar lá. E eu comecei a gritar, me ajudem, socorro, socorro. E ela escutou uma voz dizendo assim, vem, vem. Ela falou assim, eu não consigo, eu tenho medo, eu não consigo, eu não sei. E a voz falou assim, pega na mão do Adriano e vem. E ela falou, não, como que é? Pega na mão do Adriano e vem. E eu acordei, Adriano. Eu quero que você não me entenda mal, mas o que você tem é muito especial para mim. Compartilhe, Adriano, o que você tem. Eu estou nesse mundo mal, eu não consigo andar. E quando eu olho para você, vejo uma pessoa feliz. O que você tem, Adriano? Compartilha. E eu dei estudo bíblico para ela, eu e a Poliana. E eu tive a alegria de vê-la descer as águas batismais. Quantos lá fora estão precisando de você? Não fique pegando no pé das pessoas para vir para a igreja. Porque quem pega no pé, não pegou na mão. Em vez de pegar no pé, pega na mão. Compartilha o que você tem. Sim, olha o texto. Se os 50 milhões de evangélicos do Brasil fossem cristãos por um dia, esse país seria o quê? Transformado. E eu sonho com esse dia aqui, ó. E é o último texto. Ela falando sobre o Apocalipse, sobre as 3 mensagens angélicas. O cumprimento, ela diz o seguinte: servos de Deus com o rosto iluminado e resplandecer de santa consagração, apreciar-se-ão de um lugar para o outro, para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão os crentes. Satanás também opera com prodígio de mentira, fazendo os mesmos descer fogo do céu à vista dos homens. Assim, os habitantes da terra serão levados a decidir. É através de você
que a última advertência vai ser dada à terra. Pergunto: você é mensageiro de Deus ou é mensageiro do inimigo? O que você compartilha? O que você tem compartilhado? Eu espero em Deus que você compartilhe a pessoa maravilhosa de Jesus e diga: esse mundo vai de mal a pior e Jesus tem a solução para você. Quantos creem nisso? Louvado seja Deus. Reflita e, se possível, relembre as últimas palavras que você compartilhou para as pessoas. Em quais delas Jesus estava presente? Em quais delas trouxe esperança e salvação para essas pessoas?